Olá, nós estamos no estudo do número 27 da série Creio, Sou Ensinado, que espelha o Sermão do Monte de Jesus. Nós vimos nos estudos anteriores que Jesus está convidando os seus ouvintes a escolherem dois caminhos, duas portas, há duas multidões, e ele fala também sobre dois destinos. O mestre também falou sobre o perigo dos falsos mestres e os seus falsos ensinos, e falou também sobre o paradoxo de falar e fazer. Hoje nós vamos ver sobre o que ele fala sobre ouvir e praticar. Antes de mais nada, se você não é inscrito neste canal, faça a sua inscrição e ative o sininho para ser avisado de futuras publicações. Nosso texto de hoje está em Mateus 7, de 24 a 27. Jesus diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Veja que o contexto está em Mateus 7, de 21 a 27, o contexto geral desse texto. E nós olhamos que Jesus está instruindo aqui os seus discípulos sobre os princípios que deveriam dirigir as suas vidas. E Jesus vai ilustrar com duas casas construídas sobre fundamentos diferentes, a rocha e a areia, e o consequente juízo de Deus. Há outro texto paralelo que está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versos 47 a 49. Quais as lições desse texto, que também é conhecido como sábio construtor, não é? O construtor sábio, o construtor insensato, não é? A primeira coisa que nós observamos nesse texto, que Jesus mostra em que há dois tipos de construções, não é, sendo feitas, e não há aqui na palavra de Jesus uma interferência divina nessas construções. E então a primeira lição que a gente tira é que Deus está dando liberdade para as escolhas. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, quer dizer, ele está tendo a liberdade de praticar ou não praticar, e esse finalzinho ele diz: e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que Jesus quer dizer é que as pessoas não devem usar a sua liberdade para fazer o que quiserem. Por exemplo, meu corpo, minhas regras, eu sou dono da minha vida, eu sei o que fazer. Então, muitas pessoas desconsideram o que Jesus está falando, mas na verdade Jesus nos chama ao compromisso de nos submeter em obediência a Ele, e também de praticar aquilo que Deus, o nosso Pai, está falando. Veja que isso é ilustrado com dois construtores, com duas casas, isto é, a vida espiritual de cada pessoa
Então, o que é que as pessoas estão construindo? O que você está construindo na sua vida espiritual, na sua vida existencial, não é? Então, veja que há liberdade de escolha. Então, Jesus está dizendo que é preciso que a pessoa tenha um compromisso de obediência e um compromisso de seguir a vontade de Deus. A segunda coisa, ao princípio de ouvir e praticar. Se a gente lê, por exemplo, Tiago vai dizer que nós devemos ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para nos irar. E Jesus diz aqui nos versos 23 a 25, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, a pessoa que ouve e pratica é considerado sábio, e ouve e não pratica é considerado insensato. E Jesus diz: quem ouve e pratica é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa, a sua vida sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou porque tinha sido construída sobre a rocha. Então, aqui é o princípio de ouvir e praticar. Aquela pessoa que ouve e pratica, essa será então aceita por Deus. Não basta, como diz aqui John Stott, né, no seu livro Contra a Cultura Cristã, não basta a pessoa ouvir muito de Jesus, ter um bom conhecimento da doutrina cristã, a pessoa ouvir vários sermões, de nada adianta se ela não pratica aquilo que ela está ouvindo, ou se ela ouve, mas não pratica de uma forma geral na sua vida. Então, o que Jesus está colocando é que há um prejuízo, não é? A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, né? Não adianta só ouvir a Bíblia, o que Jesus está dizendo é isso. Há o princípio de ouvir, mas praticar também. Tiago 1, 22 a 25, Tiago ressalta esse princípio. E veja o que ele diz: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, quer dizer, a regra de fé e prática. Então, ouça a palavra e pratique o que ela está colocando. E Tiago continua dizendo, sejam ouvintes e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, né, ou a vocês mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois a si mesmo se contempla e se retira logo e esquece da sua aparência. Mas olha o que ele diz aqui: mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte que logo se esquece, mas olha o que ele diz: quem ouve e pratica, um operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Você gostaria de ser uma pessoa de sucesso? Está aí o princípio: ouvir e praticar a palavra de Deus. E o último princípio que Jesus coloca aqui nesse texto é ele mesmo. Ele é o fundamento, né? Ele é a rocha, né? Ele é a rocha aqui, a casa somos nós, e ele é a rocha aonde nós colocamos a nossa vida existencial, a nossa vida espiritual. Veja que esse fundamento é o próprio Jesus. O apóstolo Pedro diz, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versos 5 a 8, Pedro diz também: vocês, como pedras que vivem, né, edificados. Essa é uma linguagem interessante, pedras que vivem, né? Geralmente a pedra, o tijolo, o bloco, ele é alguma coisa inanimada, né? Mas ele dá um sentido figurativo aqui. E ele diz, também vocês, com pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, pois isso está na Escritura.
Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. A pedra angular era a pedra de esquina que sustentava toda a construção antiga de pedras nas casas ali na província romana da Judéia, onde Jesus estava vivendo, né? E o texto diz: e pedra de tropeço e rocha de ofensa são esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados, né? Jesus é a pedra angular, né? E nós somos as pedras que vivem neste edifício santo, né? Muitos ao longo da história tentaram atacar e rejeitar a Cristo como fundamento. Por exemplo, os religiosos no tempo de Jesus, os gnósticos depois da morte e ressurreição de Cristo, né? Aqueles que traziam falsos ensinos, falsos mestres no tempo de João, de Pedro, né? De Paulo. Então vejam que eles tentaram atacar a Cristo como fundamento. Nós temos na Idade Média o Papa, né, que ele assume o papel de vicários Cristos, né, ou o representante de Cristo na Terra. Jesus não deixou nenhum representante. Jesus deixou os seus discípulos e ele é o cabeça, não existe outro cabeça além de Jesus. O Papa não é o cabeça, mas é Jesus que é o cabeça da sua igreja. Então, na Idade Média foi lançado exatamente esse falso ensino. No século XVIII nós temos o Iluminismo, onde o homem tem aquela figura do homem com as mãos abertas, as pernas abertas, né? O homem é o centro do universo, né? Deus deixa de ser o centro. No século XIX nós temos o liberalismo, no século XX o neoliberalismo, e agora no século XXI, no presente século, nós temos o secularismo, o sincretismo e outras coisas que fazem parte, que tentam anular aquilo que Jesus Cristo veio fazer. Entretanto, não há outro fundamento, e Paulo vai dizer em 1 Coríntios 3, nos versos 10 a 11, Paulo diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu como sábio construtor o fundamento, e o outro edificam sobre ele. Outros edificam sobre ele, mas veja como cada um edifica sobre ele, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do qual já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, Jesus é o nosso fundamento. Como é que nós mantemos isso? Ouvindo e praticando, lançando a nossa casa espiritual sobre o fundamento firme, inabalável, que é o Senhor Jesus Cristo. Então coloque Jesus sobre a sua vida. Você não tem nada a perder fazendo isso. Você crendo em Cristo, o seu passado está perdoado, o seu futuro está garantido, basta você viver o presente com Cristo. Paulo dizia: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então viva desta maneira, ouça e pratique a palavra do Senhor. Que o Senhor abençoe a você e a sua casa. Amém.